vamos continuar, na verdade, o nosso bate-papo ainda sobre os crimes contra a vida, continuando o que a gente vinha abordando no vídeo anterior. Lá a gente se deteve simplesmente a conduta do homicídio, por motivos óbvios, como a gente já explicou. O crime mais completo e complexo. Hoje, agora nesse momento, eu vou dar continuidade nesse vídeo às outras condutas que têm como objetivo proteger o bem jurídico vida, e ainda assim, falando naquela divisão dos bens jurídicos, essas condutas que a gente aborda hoje, elas esgotam os artigos do Código Penal que visam proteger o bem jurídico de vida extrauterina, ou seja, aquela vida já constituída, já efetivada, em que o sujeito já respirou, portanto se tornou sujeito de direito. A gente parte agora para o estudo dos crimes de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e à automutilação. Está aí uma novidade trazida em 2019. E também vamos abordar o crime, o mitológico crime de infanticídio, trazendo a diferença deles, principalmente a diferença deles para o crime de homicídio em si. As duas condutas não se confundem entre si, 122 e 123, mas a gente tem que ter o cuidado, sim, em que momento eu não vou estar abordando ou diferenciando para o crime de homicídio na sua base. Eu falo isso porque doutrinariamente vocês vão encontrar alguns autores defendendo a tese de que os artigos 122 e 123 nos crimes de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, automutilação e o crime de infanticídio, que eles são formas específicas de homicídio. Não deixam de ser. A conduta, o dolo, o objetivo, a materialidade que o sujeito quer é a mesma, a morte do sujeito, o cessamento das atividades cerebrais. Mas a forma de praticar, o elo, o nexo de causalidade, o modo de execução é outro. E aí é que traz a diferença. Por isso eu bato muito na tecla com vocês de que a nossa organização do código ela é horizontal e vertical. A horizontalidade ela vem em cima desse bem jurídico, vida extrauterina. E por que se verticaliza? Porque ela se divide em artigos distintos, pelo grau de especialidade de cada um. Sim, são formas específicas de praticar um crime de homicídio. O homicídio do 121 é a conduta direta. Eu vou lá e faço. Ou mando fazer, mas o dolo é meu. Eu quero o resultado. Eu empreendo condutas omissivas ou comissivas para que o crime ocorra, mas eu empreendo condutas para isso. No 122, eu não faço diretamente, eu faço indiretamente. Eu faço com que o sujeito ele pratique contra si mesmo. A conduta vem dele, mas eu tenho dolo em fazer com que ele pratique isso. Não só o resultado morto, como também agora, em 2019, a automutilação, que é uma novidade. E no infanticídio, a intenção é a mesma, a característica é a mesma, só que o sujeito passivo ele é próprio, somente a mulher, e ela o faz por estar imbuída no estado puerperal. Então, a circunstância é outra. Por isso, a diferenciação para o crime de homicídio. Mas vamos por parte. Teoria jackiana. Vamos estudar cada um deles. E aí, nesse momento, a gente aborda aí, artigo 122 do Código Penal, o induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação, ou prestar-lhe um auxílio material para que o faça. Era um crime que estava lá, caladinho na dele, na surdina, não tinha nenhuma novidade, né? Já estava um pouquinho aguado. E aí agora em 2019, pela Lei 13.968, a gente teve uma modificação e o antigo crime, que era só induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, o objetivo era somente o resultado morto, ele passa a ter um outro objetivo, um outro dolo específico. Além do resultado morte, o sujeito também pode pretender o resultado automutilação. Eu passo a ter agora dois bens jurídicos protegidos por esse tipo penal. Um pouco polêmico, inclusive, porque ele continua no capítulo dos crimes contra a vida, mas sim, eu passo a ter dois bens jurídicos protegidos. Eu tenho
o bem jurídico vida e tem o bem jurídico integridade corporal. Eu induzo, instigo, auxilio o sujeito a suicidar-se, e aí quando ele se suicida, ou atenta contra a própria vida, ele vem macular contra esse bem jurídico vida, ou induzir, instigar, auxiliar o sujeito a se automutilar. E aí eu vou estar possivelmente ofendendo o bem jurídico, a integridade corporal ou a saúde, que seria o capítulo posterior do Código Penal. Mas daí vocês perguntam, e aí, Armando, por que continuou nesse crime, esse crime continuou nesse capítulo? Por que não se criou um outro crime específico dentro do capítulo do artigo 129, né, o crime de lesão corporal? Bem, o próprio dispositivo, daqui a pouco a gente vai mastigar ele um pouco, ele tem como preocupação preservar a vida, inclusive porque ele fala no resultado automutilação, podendo vir trazer um resultado morte também. Então, dentro da hermenêutica, o legislador preferiu trabalhar somente esse artigo que ele abranja a proteção aos dois bens jurídicos, entendendo que o bem jurídico e integridade corporal também faz parte do bem jurídico vida. Afinal de contas, não se ofende o bem jurídico vida sem antes ofender o bem jurídico integridade corporal. Toda e qualquer conduta que tenha como objetivo e intenção ofender o bem jurídico vida, vai também ofender a integridade corporal. Ela é uma ferramenta para tanto. Eis a ideia. Então, por isso que ficou aí. Mas essa é a novidade, então cuidado, preste bem atenção. Isso pode voltar a ser cobrado em determinados momentos. Não falo só aqui na modalidade acadêmica, mas também eu falo aí fora nas provas que vocês vão fazer. Como também a gente sabe que passa a ter mais eficácia esse tipo de crime, porque a automutilação é a realidade, principalmente da nossa juventude. Os nossos adolescentes estão passando muito por essa situação, o bullying e tudo mais. Existem correntes aí de internet, como aquela brincadeira da baleia azul, tudo que não deixa de ser um induzimento de instigação ao auxílio à automutilação. Também ao suicídio, como também à automutilação. Então essas correntes aí, essas novidades que a internet também nos traz benefícios com um momento como esse, mas traz muitas novidades negativas. Elas trazem um novo público e aí profissionalmente vocês vão poder se deparar com esse tipo de situação em qualquer lado do processo que vocês estejam. Então preste bem atenção que é um crime que volta a ter vida, volta a ter um pouco de aplicabilidade. Mas o artigo 122, ele tem como uma das principais características sua multiplicidade de condutas. Quando a gente fala em elemento objetivo do crime, o que o sujeito vai praticar, os verbos, normalmente a gente vê crime como conduta só, como a gente viu no crime de homicídio, matar, né? O verbo traz um sentido só. Aqui eu tenho pluralidade de condutas. A gente tem que ter a noção de que essa pluralidade ela não deve ser conjugada como um todo, né? Muito gramaticalmente falando, o sujeito para poder estar em curso, para poder ter incorrido na conduta do artigo 122, ele não tem que praticar todos os verbos. Eles não são condensados, eles não são cumulativos. Basta o sujeito ter praticado um dos verbos, ele já está em curso do artigo. A diferença para ele ter praticado uma só das condutas previstas ou mais de uma, vai se dar na dosimetria de pena. Quando o aplicador da pena verificar que ele preencheu o gabarito completo, ele induziu, instigou e auxiliou, ele normalmente tem uma pena base muito mais próxima do teto do que do piso. O sujeito que praticou somente um dos verbos vai ser punido do mesmo jeito, só que proporcionalmente à prática da conduta que ele exerceu. Mas sim, tem pluralidade de condutas. Induzir, instigar ou o prestar o auxílio material. A gente tem que diferenciar um pouco isso. Então vejam só, quando eu estou induzindo o sujeito, quando eu induzo alguém a fazer algo, induzir é plantar a ideia, tá? Ele não tem a ideia previamente constituída, tá? Então é o caso de dizer, se eu sofresse uma decepção dessa, como você que estuda há anos, não passou no concurso, e está há 10 anos estudando não passa, eu já tinha me matado, eu já tinha pensado nisso. E em nenhum momento o sujeito verbalizou nenhuma dessa possibilidade, você está plantando nele a ideia e fazendo com que ele se filie àquilo. Diferencia-se do instigar, porque instigar a gente entende que o sujeito já tem essa ideia, já manifestou essa vontade de fazer aquilo, e eu simplesmente instigo, dou força, eu empurro o sujeito para fazer aquilo. Dentro da nossa mitologia, a gente até fala quando o sujeito está lá, presta a suicidar no prédio, e a gente fica, pula, o pular, a ideia já está lá, ele já está lá no topo do prédio, e o pula estão instigando, realmente faça isso. A ideia não foi apresentada por mim, a ideia do sujeito já existia, eu só estou instigando. O auxílio material é apresentar as ferramentas necessárias para que ele venha praticar aquilo, o suicídio
ou então a automutilação. E a ferramenta material mesmo, se é o uso do veneno, se é o uso de uma arma, se é o uso de uma navalha, de uma faca, a forma para ele praticar aquela conduta, isso é o auxílio material. E vocês veem que normalmente eu posso induzir, prestar o auxílio, instigar, prestar o auxílio, mas dificilmente eu tenho aí a acumulação entre induzir e instigar. Mas sim, eu posso praticar mais de um verbo. Uma característica diferente aqui do artigo 122, a sua pena é de 6 anos, de 6 meses a 2 anos, desculpa, eu tenho que prestar atenção com relação à aplicação dessa pena. A gente vê que a pena de 6 meses a 2 anos de reclusão, o legislador ele começa a abrir parágrafos para explicar como que vai se dar a aplicação dessa pena. Ele diz o seguinte, no parágrafo 1º, se da automutilação ou da tentativa de suicídio, o sujeito passivo tentou se suicidar ou se automutilou, e dessa prática da automutilação ou da tentativa de suicídio resultou uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, como diz o artigo 129, parágrafo 1º e 2º, a pena passa a ser de reclusão de 1 a 3 anos. Veja, eu tenho uma figura qualificada. O parágrafo 1º ele me traz uma figura qualificada. Ele me traz um intervalo de pena diferente do caput, que seria de 6 meses a 2 anos, eu passo a ter 1 a 3 anos, e maior. Então ele definiu, meus jovens, que o parágrafo 1º ele só vai qualificar quando da tentativa do suicídio ou do resultado da automutilação com o resultado de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena vai ser maior. A gente vai ver mais à frente a lesão corporal, mas a lesão corporal se divide sucintamente em lesão corporal simples, grave ou gravíssima. O que diferencia é o resultado que essa lesão provoca no sujeito. Para vocês terem noção, uma lesão corporal que o sujeito fica com possibilidade de suas atividades normais é uma lesão grave. É uma lesão simples, me perdoe. Uma lesão corporal que o sujeito deixa de poder prestar suas atividades rotineiras, trabalho e estudo por mais de 30 dias, já passa a ser uma lesão grave. Então veja, existem diferenças de proporção do mal que aquela lesão trouxe para o organismo do sujeito. É isso que diferencia. A ideia desse artigo está sendo baseada nisso. Dependendo do grau da lesão que eu provoquei no sujeito, eu estou falando de lesão ainda porque eu estou falando em automutilação, e a tentativa de suicídio que resultou em uma lesão grave ou gravíssima. Nesse sentido, eu vou qualificar meu crime. Isso é uma inovação interessante da Lei 13.938, de 2019, porque antigamente ele não qualificava. Esse crime trazia que a punição só podia existir a partir disso. E aí, quando a punição só podia existir a partir disso, se eu induzisse, instigasse ou auxiliasse o sujeito, praticasse a tentativa de suicídio e só tivesse uma lesão grave, simples, normal, ele não seria punido. A punição antigamente para esse crime só era trazida com a lesão se configurando de grave para gravíssima. E aí sim, quando eu falo no excludente de antijuridicidade implícito que estava previsto aí, ele existia sim no antigo artigo 122, mas a Lei 13.968 esgotou essa possibilidade e separa no caput do meu artigo se da tentativa de suicídio ou da automutilação o sujeito resulta uma lesão simples, conforme o artigo 129, conforme o crime de lesão corporal, uma lesão simples, ele vai ser abarcado pelo caput do meu artigo 122, né? A punição de 2 a 6 anos. Se essa lesão passa a ser grave ou gravíssima, a minha punição qualifica para um outro intervalo de pena, de 1 a 3 anos. E aí essa figura, esse contrassenso era uma lacuna no Código Penal que existia antigamente, foi resolvida a partir da reforma do artigo do Código Penal em 2019. E aí ele avança, no parágrafo 2º ele diz: se o suicídio se consuma, olha aí, antes era a tentativa de suicídio. Se o suicídio se consuma, então, ou seja, eu induzi, instiguei o auxílio ao suicídio e o sujeito realmente conseguiu a prática do suicídio com sucesso e efetivou o resultado de cessação da atividade cerebral. Se do suicídio se consuma ou se da automutilação, que seria em regra o objetivo de macular a integridade corporal, se dela resultou a morte da automutilação, o sujeito conseguiu o resultado de morte. Preterdor.
A reclusão passa a ser de 2 a 6 anos. Veja, é uma nova qualificadora. Essas duas qualificadoras que a gente vê do parágrafo 1º e 2º são qualificadoras pelo resultado. No primeiro resultado, se dá o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou da automutilação, eu tenho o resultado lesão corporal grave ou gravíssima, a reclusão passa a ser de 1 a 3 anos. Se dessas duas circunstâncias eu tenho o resultado morte, eu passo a ter reclusão de 2 a 6 anos. Então veja, quem determina o grau de punição e o grau de proporcionalidade de pena nessa circunstância é o resultado que eu tenho com a conduta. Eu não tenho dolo, o sujeito ele não tem o dolo inicial, mas ele pode ter um resultado da automutilação, principalmente, e um resultado morte. O famoso figura do preterdolo, culpa na conduta antecedente, dolo na consequente, dolo na conduta antecedente, culpa na consequente e a consequente mais grave. Mas eu tive o resultado morte, e por isso a justificativa dessa punição mais agravada, qualificada pelo parágrafo 2º. Então, resumindo, com a reforma desse dispositivo, agora em 2019, a Lei 13.968, eu tirei aquela lacuna existente de que se do induzimento, instigação ou auxílio não tivesse uma lesão a partir de grave, não havia punição. Isso deixa de existir. Esse excludente que estava ali escondidinho deixou de existir, a norma fica mais clara e eu tenho sim a punição pelo CAPT. Se a lesão ela é simples, eu tenho a punição pelo CAPT. Se ela passa a ser uma lesão grave ou gravíssima, eu tenho a punição do parágrafo 1º, uma punição que eleva a pena de 1 a 3 anos. E se eu tenho um resultado morte, a minha punição vai de 2 a 6 anos. São duas qualificadoras pelo resultado e pela proporção desse resultado. Ok? E aí, continuando no parágrafo 3º, eu trago possibilidades de aumento de pena. O parágrafo 3º deixa bem claro, a pena é duplicada, que é um aumento. É duplicada quando? Se o crime for praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Fútil ou torpe vocês já conhecem. O motivo egoístico é um motivo que mistura um pouco as duas circunstâncias, tem um lado mais emocional. O motivo egoístico é quando você tem futilidade daquela conduta, não tem proporção, ela traz repugnância também, é algo que você faz para querer lhe favorecer, é algo que, além do resultado morte do sujeito, a consequência daquele crime vai trazer alguma vantagem. Exemplos disso, um exemplo mais folclórico de todos. Eu pratico esse crime contra um irmão, porque assim, o fazendo, eu vou ser herdeiro único do patrimônio dos meus pais. Então eu tenho, além do resultado que ele cesseie sua vida ou venha a se automutilar, eu tenho a intenção de ter uma vantagem com aquilo, egoístico, eu só estou pensando no meu resultado, e eu vou passar a ser um herdeiro. Ou, na linha sucessória, eu passo a ser o primeiro a herdar aquele trono, aquele título, ou aquela empresa, ou então eu vou ser o primeiro a ser promovido, meu colega a ser promovido, e eu fazendo isso, eu fico na linha de promoção. Esse é o motivo egoísta, não deixa de misturar características de futilidade e torpeza, mas com a intenção de ter uma vantagem que só você vai se favorecer com essa situação. Outra característica que aumenta a pena, que duplica, segundo o parágrafo 3º, o inciso 2 diz: se a vítima é menor, cuidado, é menor. Vamos lá que a gente não está no Código Civil, está no Código Penal. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, ela não podia resistir a quê? Ao induzimento, à instigação ou ao auxílio material. Ela não podia resistir a isso tanto por ser menor ou por alguma enfermidade, alguma incapacidade, né, mental que não deixasse ela possível de entender aquela situação. Nesse momento eu tenho uma possibilidade de duplicar essa pena, mas esse inciso 2 não ficou muito claro. Ele necessita de um complemento. O que é que ele considera menor? Ele considera o menor do Código Civil, ele considera o absolutamente incapaz, o relativamente incapaz, aquela minoridade que o Código Penal criou em alguns momentos de 14 anos, segundo a especificidade do ECA, e ficou um pouco obscuro. E aí o próprio dispositivo, com essa modificação de 2019, ele começa a esclarecer um pouco quais são os limites. Eu já antecipo para vocês aqui
que esse inciso 2, ele traz um equilíbrio a uma incapacidade relativa. Ele mantém a mesma punição ainda pelo dispositivo do artigo 122, quando eu pratico para esse relativamente incapaz. E ele vai trazer uma punição diferente, quando a incapacidade ela é um pouco absoluta. O segundo Código Penal, quando o sujeito ele é realmente um vulnerável. O Código Penal prefere usar essa nomenclatura, e isso veio inclusive em 2009. Vamos entender. O parágrafo 4º começa a explicar. A pena é aumentada até o dobro, outra causa de aumento de pena, se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, ou transmitida em tempo real. Isso é muito fruto daquilo que a nossa sociedade passou por essas ferramentas de interação desses sujeitos que praticavam esses crimes por rede social, como a famosa baleia azul, entre outros joguinhos que trouxeram isso. Então, como essa ferramenta traz uma massividade maior para a amplitude e abrangência, captação de sujeitos passivos, ela é punida em dobro por conta disso, uma maior consequência de utilização desse mecanismo, dessa rede. E o parágrafo 5º, ele continua explicando um pouco mais. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual, o cara que organizou, o cara que comandou a situação, ele passa a ter uma punição um pouco maior por conta disso. Aí vem, sim, agora um pouco de detalhamento dessa incapacidade ou vulnerabilidade. Vejam só, o parágrafo 6º, ele explica: se o crime que trata o parágrafo 1º desse artigo, que é aquela primeira qualificadora, resultado de lesão corporal grave ou gravíssima, se o crime de que trata o parágrafo 1º desse artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos, então aquele menor do inciso 2 do parágrafo 3º não pode ser menor de 14. Não pode ser menor de 14 em termos de lesão gravíssima. Na grave, ainda sim, mas na gravíssima não. E sendo gravíssima, ele sendo menor de 14, então ele diz: se o crime de que trata o parágrafo 1º desse artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e ele for cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, esse agente responde pelo crime previsto no parágrafo 2º do artigo 129 desse Código. Bora lá, entender o que diz isso aqui. Essa vulnerabilidade que o Código Penal traz, ela difere da incapacidade relativa, porque na incapacidade relativa o sujeito ele fica mais vulnerável, mas ele tem um pouco de capacidade de resistir. Resistir a quê? Ao induzimento e à instigação ou à oferta do auxílio material. Eu tenho um certo discernimento. Então, o Código Penal ele entende que até 14 anos eu ainda tenho esse discernimento. Mas mesmo assim, em eu sendo menor de 18 e até 14, mesmo assim o sujeito vai ter uma pena duplicada pelo parágrafo 3º, que é uma causa de aumento de pena. Mas abaixo dos 14, ou com alguma enfermidade que me deixem plenamente sem capacidade de resistir, eu não sei nem o que é ser induzido. Você entenda, um induzimento ou uma instigação são circunstâncias que, quando eu pratico, eu posso encontrar uma barreira do discernimento. O sujeito tem discernimento, ele pode entender que eu estou induzindo, instigando a uma coisa que vai lhe fazer mal. O Código Penal entendeu objetivamente que o menor de 14 ou algumas enfermidades, algumas incapacidades absolutas, possam fazer com que o sujeito nem seja instigado, nem seja induzido. Ele, por si só, ele vai fazer por obediência aquilo, por não entender. Não tem capacidade de resistir àquela circunstância. E nesse momento, quando há a prática da lesão corporal de natureza grave, eu, sujeito que o fiz contra o menor de 14 anos, eu nem respondo pelo 122, porque não vai ser considerado induzimento, nem vai ser considerado instigação, nem auxílio. Vai ser considerado diretamente a prática do crime de lesão corporal. Por quê? Porque o sujeito não pode ofertar resistência, ele nem pode ser induzido, nem instigado, nem auxiliado. Eu pratiquei diretamente isso. Esse é o entendimento do parágrafo 6º. No 7º, a ideia é a mesma.
Só que muda o resultado. Eu já estou falando aqui no resultado morte. Vejam só. Se o crime de que trata o parágrafo 2º desse artigo, que é com resultado morte, é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, olha aí o discernimento. Ele não tem, quem não consegue discernir não pode ser instigado, induzido ou auxiliado. Ou que, por qualquer outra causa, não pode ofertar resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do artigo 121 desse Código. Então, se eu pratico contra um menor de 14 anos, ou alguém que possua uma enfermidade, uma incapacidade, que o deixe sem possibilidade de resistir a essa instigação, induzimento ou auxílio, eu nem pratiquei o 122, eu vou direto para o homicídio. Então, vejam a diferença entre o parágrafo 3º, inciso 2, que traz um crime com acausamento de pena por ele ser menor, ele esbarra nessa barreira. Esse menor não pode ser o menor de 14 anos. Se eu for menor de 14 anos, automaticamente eu vou para o 129, no caso do resultado de lesão, ou no 121, para o caso do resultado morte. E também, eu não poderia aplicar esse acausamento de pena, eu teria que aplicar diretamente os artigos específicos para a prática dessa conduta. É isso, o crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação tem novidades e vale a pena prestar um pouco mais atenção nele, principalmente em que momento eu vou aplicar a causa de aumento de pena e em que momento eu vou desclassificar o crime e passar diretamente o sujeito para o crime de homicídio ou crime de lesão. Então, ok? Essa é uma das formas de praticar o homicídio de forma específica. A gente na doutrina chama de forma indireta. Eu não vou com as ferramentas para praticar a conduta, eu dou ao sujeito para praticar. E essa modificação da automutilação, excelente. Com certeza isso vem caído aí em prova. E aí, amigos, vamos adentrar na folclórica circunstância do infanticídio. Eu falo folclórica no sentido de que todo mundo tem a curiosidade de entender. A principal diferença aí para o crime do infanticídio para o crime de homicídio é que ele está em meio termo à prática do homicídio e ao excludente de antijuridicidade por um estado de necessidade. Na verdade, aqui o infanticídio existe justamente por entender que o famoso estado puerperal não é um estado que consiga justificar a prática do crime. A gente sabe que em algumas circunstâncias, uma depressão, um grau avançado, uma doença mental grave, a prática de um homicídio pode até fazer com que o sujeito sofra uma medida de segurança, né? E aí isso levaria o sujeito não para o cumprimento de uma pena, mas de uma medida de segurança. Mas aqui, no Código Penal, ele está reconhecido que o estado puerperal não é uma dessas circunstâncias que aplica a medida de segurança. Ele entende que há crime sim, mas é um crime que tem essas propriedades. Primeiro, o crime de infanticídio só pode ser praticado pela mãe. E se ela atenta contra a vida do próprio filho, ele traz a propriedade. Por isso que a gente chama crime próprio. Crime próprio é aquele crime que tem uma propriedade no seu agente. Pode ser o agente ativo, aquele que pratica o crime, ou pode ser o sujeito passivo, aquele que sofre a conduta. Nesse caso, a minha propriedade é bilateral. Tanto o sujeito ativo, é obrigatoriamente a mãe, quanto o sujeito passivo, o próprio filho, que tem que ser, inclusive, recém-nascido. E aí o artigo 123 traz essa ligação, essa propriedade, e traz um modo de execução, ou seja, ela só vai estar impelida na conduta do artigo 123 se o nexo de causalidade para que ela tenha praticado essa conduta tenha sido o estado puerperal. Ela o fez sob influência do estado puerperal. E o que danado é estado puerperal, né? A gente sempre fala, só que juridicamente é algo muito difícil de se conceituar, porque o estado puerperal ele não é um conceito do direito penal, nem muito menos do direito, né? Quem explica para o direito o que é o estado puerperal é a medicina, porque o estado puerperal é um conjunto de alterações físicas e psíquicas que a mulher passa naquele lapso temporal do seu parto. E aí o parto, entendendo o momento que se iniciam as contrações ou
os atos biológicos para que o parto comece a acontecer, mesmo natural ou artificial, mas o estado puerperal começa aí e termina inclusive já com o feto, agora já recém-nascido, nascido. É um lapso temporal. O estado puerperal tem essa temporalidade que não é objetiva, ela é subjetiva porque a medicina diz que depende muito de cada mulher. Antigamente dizia-se que logo após tinha que ser 24 horas após o parto. Hoje a nossa jurisprudência já diz que é subjetivo, que é um laudo que tem que dizer por quanto tempo a mulher esteve em estado puerperal. Cada mulher tem um tempo diferente de estado puerperal e uma reação diferente. Por isso que para a gente estranha tanto dizer assim, a mulher praticou o crime em estado puerperal, toda mulher tem estado puerperal e não é tudo que mata. Sim, mas o estado puerperal ele afeta a cada mulher de forma diferente, podendo ser suficiente para não justificar, mas enquadrar a mulher ao invés do crime de homicídio, no crime de infanticídio, sim, a forma específica da prática do homicídio. Mas é isso, o estado puerperal é esse conjunto dessas alterações físicas e psíquicas que acarretam na mulher justamente nesse período relacionado ao parto e o início do seu pós-parto. Eis a ideia, a justificativa. Não há como definir tempo, o quanto vai durar, mas cada caso deve ser estudado para entender. Por quê? Porque se não é influência do estado puerperal, se a mulher não o fez por influência do estado puerperal, ela pratica um crime de homicídio. Eu desclassifico, porque é uma condicionante, elemento específico desse crime, é uma ferramenta obrigatória. Não existe infanticídio sem estado puerperal. Olha o que diz o artigo 123, olha aí. Matar, mesmo verbo, matar, vírgula, sob a influência do estado puerperal. Então não é qualquer matar, ela matar obrigatoriamente estando sob a influência desse conjunto de alterações. Matar quem? O próprio filho, durante o parto ou logo após. E aí vocês podem perguntar, por que, professor, que é sua mãe? Porque o nosso artigo vinculou que a conduta de matar sob influência desse estado, de matar o próprio filho, ela ocorre durante o parto e é o sujeito que está matando que está parindo. E graças a Deus, até agora, só mulher tem esse dom e que aqui entre nós continue assim, de parir. Eu não teria capacidade, mas por isso que vincula somente a mãe. Aí alguns, mas o pai pode? Não, porque o pai não pode sofrer estado puerperal. Estado puerperal só pode quem está realmente nessa situação do parto. E por isso vinculou-se a figura feminina, a figura materna. E aí, durante o parto, logo em seguida, mostrando que esse logo em seguida ainda tem que ser em decorrência do estado puerperal. Esse lapso de logo em seguida não está determinado no artigo, e como eu falei há pouco, foi amadurecendo com o tempo e foi se elastecendo, não sendo só 24 horas, mas desde que eu comprove que essa decorrência do logo depois foi ainda pelo estado puerperal. E aí a gente entra naquelas polêmicas que já estão pacificadas, que é o seguinte: e se a mulher, sob influência do estado puerperal, logo após o parto, vai lá matar o filho, e erra o filho, mata o filho de outra, e aí? Ela também praticou o crime de infanticídio. A doutrina, durante muito tempo, se dividiu bastante nisso. A gente tem doutrinadores como Capês, que é um pouco mais moderno ainda, Lúcio, que se posicionou em algum tempo, que era um erro de pessoa, mas era assim, porque o seu dolo estava vinculado a matar seu filho nesse estado puerperal. Mas havia um erro de pessoa. Entretanto, pacificou-se na jurisprudência que não, que sempre que houver esse erro, automaticamente está desclassificado o crime de infanticídio e automaticamente a mulher vai ser enquadrada no crime de homicídio. E isso se dá muito em decorrência das consequências do crime, que a gente envolve aí outro agente consequente, que é a outra mãe, né, que deixa de ter seu filho. Aí por isso o enquadramento do crime de homicídio. Por que aí essas consequências são importantes? Porque quando eu levo para o homicídio, a consequência para outra mãe vai me dar permissividade desse crime de homicídio ter uma punição maior do que o crime de infanticídio, já que a pena de infanticídio é uma detenção de 2 a 6 anos.
bem menor do que o próprio homicídio simples. Então, hoje, jurisprudencialmente, só pode estar em curso no crime de homicídio a mulher que matou o próprio filho, mesmo que por erro de pessoa. Indiferente de qualquer situação dessa, eu recaio automaticamente para o crime de homicídio, figura simples ou qualificada, dependendo do método. Para resumir, artigo 123 diz: matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, detenção de 2 a 6 anos. Lembrar, estado puerperal, não há definição de tempo, é um laudo que vai me dizer se a mulher estava ainda sob influência desse estado, e é natural, gente, é um estado natural, toda mulher tem estado puerperal, é clinicamente comprovado. Não há que dizer, é doida, não, cada um atinge de uma forma, certo? Alguns evoluem até para quadros mais graves, mas é um estado natural, toda mulher tem um estado puerperal. E sim, só a mulher, por ser logo após o parto e pela influência do estado puerperal, e tem que ser filho próprio. Qualquer outra pessoa será enquadrada em crime de homicídio. É assim, a gente esgota agora os crimes contra a vida extrauterina, certo? Trabalhamos no homicídio, induzimento de instigação ao auxílio ao suicídio, automutilação e agora infanticídio. Mais à frente a gente conversa um pouquinho mais sobre os crimes contra a vida extrauterina. Qualquer dúvida, manda alguma mensagem, algum e-mail e vamos abrir um canal aí para que vocês possam ir esclarecendo e eu vou pontuando uma a uma. Até mais, abraço.